Olá a todos, hoje vamos assistir ao filme de fantasia Rick, a mãe solteira Kate viva com filha Lisa. Enquanto trabalhava numa fábrica de produtos químicos, ela conheceu e se apaixonou por um colega chamado Paco. Paco também tem sentimentos sobre Kate. Então os dois rapidamente foram ao banheiro para divertir-se. Depois disso, Kate voltou à posição de trabalho. Um vazamento químico aconteceu, ela perdeu a consciência imediatamente. Quando acordou, Kate foi para a escola. É tarde, mas Lisa ainda esperava pela mãe. A menina não reclamou, obedientemente foi para casa. No dia seguinte, Paco convidou Kate para jantar. Kate aceitou imediatamente, mas ela não sabia que ela se vestiu com elegância era um sinal perigoso aos olhos da filha. As ações da mãe deixam Lisa extremamente zangada, mas Lisa, de 7 anos, não pode mudar a decisão da sua mãe. Depois de jantar, Kate levou Paco para casa. Lisa, que estava dormindo, também foi acordada. Lisa se sentiu que algo está mudando. Com certeza, no dia seguinte Lisa descobriu que a mãe dela esteve tomando café da manhã com um homem, o rosto dela cheio de felicidade. Lisa correu para o quarto dela com raiva. Então, a mãe disse a ela que no futuro vão morar com um homem chamado Paco. Kate se apaixonou, não leva Lisa para a escola. Depois de Lisa chegou ao ônibus, Kate foi ao trabalho na moto com Paco. Lisa só pode aceitar a decisão de sua mãe, mas Lisa descobriu, com a chegada de Paco, mãe dela engravidou rapidamente. O tempo voou, a data de vencimento dela também chegou, quando Paco esperava fora da sala, iniciando uma conversa com Lisa. Depois de saber que ela chamou o irmão de Rick, Paco também acordou. Comparada com Paco, que está nervoso e excitado, a pequena Lisa não se sente feliz. Depois disso, Kate se recuperou gradualmente, foi para casa para descansar. Paco redecorou o quarto para Rick. Isso fez Kate, que acabou de alta hospitalar, se sente muito feliz. Eles rapidamente perceberam que Rick chorou muito. Então, o menino ocupou todo o tempo da Kate. Pela primeira vez tornou-se pai, Paco ficou da empolgação à frustração. Um dia, depois da escola, a Lisa descobriu Paco conversando com uma mulher estranha na rua. Paco não voltou para casa na hora naquele dia. Por causa da dificuldade de cuidar de um filho e a falta de compreensão do marido, Kate sempre esteve nervosa. Por fim, sofreu colapso completamente. Ela resmungou com Paco cada vez mais. Quando os dois estavam prestes a brigar, Lisa carregou Rick e deu-lhe leite. Embora haja conflito, mas antes de dormir, o casal ainda faz as pazes. A vida parece cheia de esperança. Porque no dia seguinte estava de folga, Paco teve que cuidar de Rick enquanto Kate ia trabalhar. Mas à noite, Kate descobriu que na costa de Rick tinha um hematoma. Ela perguntou ao Paco ao cuidar de Rick se ele acidentalmente o esbarrou em algum lugar. Paco tentou a explicar rapidamente, mas Kate ainda duvidou de Paco. Por muito cansado, Paco não quis falar mais. Mas a atitude de Paco deixou Kate mais preocupada. Ela descobriu que o hematoma na costa de Rick estava piorando cada vez mais. Por isso, à noite que Kate perguntou ao Paco, que tinha acabado de voltar de turno da noite. Paco, sempre suportar calmamente, ficou triste por causa das suspeitas e críticas da Kate. Paco deixou as chaves e saiu de casa. Depois que Paco saiu, Kate teve de sustentar 2 filhos sozinha. Lisa também cuida de irmão quando mãe dela não está em casa. Um dia, Lisa e Kate descobriram que Rick havia desaparecido. O colchão do berço ainda tem algumas manchas de sangue. Elas tenham encontrado o menino no guarda-roupa, mas elas descobriram, na costa de Rick cresceu um par de pequenas asas. Quando Kate viu isso, ela rapidamente pegou seu filho e limpou as manchas de sangue para ele. Para evitar que Rick voasse para fora do berço, elas colocaram um cobertor no berço do menino e grampearam com uma pinça. Kate sabe que Rick é o filho muito diferente. Então, ela disse a Lisa para não contar a história de seu irmão tendo asas para estranhos. Sob os cuidados de mãe e irmã, as asas de Rick estão crescendo. Devido à falta de penas, Rick só pode flutuar no ar por um momento. Mas gradualmente Rick também cresceu penas. Para cuidar melhor do filho, Kate começou a aprender sobre os pássaros. Ao mesmo tempo, equipar o menino com itens de seguro. Graças aos cuidados de mãe e irmã, Rick com penas completou seu primeiro voo. Mesmo que o menino tenha batido no vidro e caído no chão, Kate ainda estava feliz. As asinhas de Rick também trazem alegria para esta pequena família. Kate persistiu em comprar na loteria e finalmente ganhou muito. Depois de receber 2.000 euros, ela decidiu levar seus filhos ao supermercado para fazer compras. Inesperadamente, quando ela estava comprando presentes para Lisa, Rick escapou da roupa e voou no ar. Todas as pessoas suspiraram com o menino pode voar.
O gerente do supermercado viu isso e chamou ao segurança para ajudar. Depois que as luzes do supermercado foram desligadas, Rick ficou entediado e pousou. O segurança imediatamente abraçou o menino com força. Rick foi então levado ao hospital. Depois de verificar, o médico descobriu: mesmo que ele tenha um par de asas, ele ainda é uma criança saudável. Para esclarecer a razão pela qual Rick criou asas, também saúde dele no futuro. O médico espera que Kate, Rick e o pai de Rick possam colaborar na pesquisa. Também coloque Rick no hospital para observar por um tempo. Mas Kate ama seu filho e não quer ele que vai se tornar um rato branco. Portanto, ela ignorou a sugestão bem-intencionada do médico, levando Rick para casa. Mas assim que saíram do hospital, foram cercados por redatores. O médico rapidamente levou elas pela porta dos fundos e as colocou no carro assim que os redatores perseguiram. Chegando em casa, Kate descobriu que além dos redatores no andar de baixo, os vizinhos também estão curiosos sobre Rick. Porque a vida é completamente caótica, Kate gradualmente reclama de Rick. Enquanto Kate lentamente perdeu a paciência, Paco finalmente reapareceu. Paco disse a Kate, viu a notícia e veio. Kate pediu desculpas a ele e o levou para ver Rick. Mas a aparência de Paco assustou Rick. O menino voou ao redor da sala, ferindo asas dele. Kate viu isso e acabou de ligar o médico. O pensamento do médico é semelhante ao de Paco. Quanto Rick é mais velho, mais cuidado e ele precisa um ambiente melhor. O médico também disse: as asas do menino cresceram em coluna dele. Embora tenha ajudado o menino a remover as asas, o perigo da cirurgia também era grande. Ele não se atreveu a garantir a segurança da vida de Rick. Paco também falou seus pensamentos. Ganhe dinheiro graças às histórias de Rick. Em seguida, use esse dinheiro para sustentar um futuro melhor para seus filhos. No início, Kate desacordou com Paco. Mas pensar em Rick quando amadurece certamente vai se machucar nesta casa estreita. Então, no final, Kate concordou com a proposta de Paco. Paco então contatou o jornalista e pediu a Kate que levasse o menino. Vendo a figura voando livre de Rick, Kate também ficou muito feliz. Quando ela estava desatenta, ela largou a corda na mão. Rick voa mais e mais, rapidamente voa para longe. Kate rapidamente persegui, mas ninguém pode pegar Rick com essas asas. O menino voou pelo lago nos gritos da multidão e gradualmente desapareceu na floresta ao longe. O desaparecimento de Rick faz Paco se sentir muito culpado, mas o médico o confortou. Contanto que tem os parentes ao seu lado, todas as dificuldades podem ultrapassar. Depois disso, toda a família começou a distribuir papéis para procurar Rick. Pensando em Rick sozinho fora, Kate ficou triste. Ela não comia nem bebia, estava insônia à noite e perdia a esperança na vida. Embora Paco ainda estava ao seu lado, assumiu a responsabilidade de sustentar. Mas Kate ainda não estava bem. Numa manhã de fim de semana, Kate não conseguiu dormir e indo para o lago. Olhando para o lago calmo, Kate estava triste. Ela tirou a camisola e lentamente entrou no lago. Neste momento, o som batendo de asas soou no ar. Kate descobre o desaparecido Rick circulando acima de sua cabeça. Então, Rick pousou na margem do lago. Kate subiu enquanto expressava sua saudade com Rick. Apesar de não vê-lo há muitos dias, Rick ainda está seguro e saudável. As asas do menino também foram saudáveis. Finalmente Rick sorriu novamente e voou para o céu. O filho voar em direção à liberdade é como um anjo. Kate finalmente está aliviada. Alegremente voltou para a família dela. O calor da família também faz com que a mágoa de Kate desapareça. Kate sente felicidade mais uma vez. Ela estava cheia de expectativa pelo bebê que estava prestes a nascer. Tudo bem, é tudo, até logo.